aí, tudo bem, galera? Ó, nós vamos começar agora a falar de dentes posteriores superiores, ok? Então, essa aula a gente vai falar toda a parte teórica aqui de dentes superiores e posteriores e depois a gente vai para a prática novamente, tá? Então, para a gente falar de posteriores superiores, eu não tenho muito segredo, é por observação também. Como esse aqui é um dente natural de uma paciente que a gente fez, vocês já dão uma olhadinha aqui, já começa a ver alguns detalhes importantes que isso é natural de todos os premolares, por exemplo. Um premolar, por exemplo, se você sempre vê as cúspides palatinas agora, então agora não é mais cúspide lingual, agora é cúspide palatina. Por quê? Porque está voltado para o palato, tá? O palato está aqui, então isso aqui são faces palatinas. Tá? Oclusal, mesma coisa, vestibular, mesial e distal. Então, os primeiros premolares superiores, ele tem uma forma de feijão, dá pra ver aqui que ele é como um feijão. O segundo pré, um pouco menos, tá? Então, o primeiro pré, você vê que as cúspides palatinas, as pontas de cúspides palatinas, ela sempre não está centralizada, ela sempre está um pouco mais para mesial. Por que ela fica para mesial? Porque justamente nos movimentos de desoclusão, ela tem que estar um pouco mais mesializada para não tocar nas cúspides vestibulares dos premolares inferiores, tá? Porque se você deixa centralizado, isso vai te causar problemas nos movimentos de desoclusão. É onde às vezes acontece de ter lesões cervicais não cariosas, porque essa cúspide está mal posicionada, beleza? Então a gente vai observar o primeiro pré um pouco mais simples em questão de sulcos e lóbulos. Segundo pré também, um pouquinho já partindo para o molar, mesma coisa, ele tem um pouquinho mais de acidentes anatômicos. E o primeiro molar, que é o famoso primeiro premolar que a gente vai trabalhar, são 4 cúspides dessa vez. E aqui a gente tem um tubérculo, que chama tubérculo de Carabelli. Eu não vou, como eu já disse, não vou ficar tocando muito em termos, em nomes, nada disso, porque não é esse o objetivo desse hands-on. Hands-on já quer dizer, eu vou colocar a mão na massa, eu vou fazer. Então aqui é só para vocês observarem alguns detalhes das cúspides aqui do segundo molar. Então eu vou passando aqui para vocês verem, olha, o do outro lado, olha lá, passa lá para o outro lado. Aqui, quando a gente vê, fala, mas é bolha. Não, não é bolha. Isso daqui são resinas que foram feitas, por exemplo, como selantes, que se faz quando a gente é criança. Então sela ali um sulco e esse selante, ele acaba tirando a anatomia do dente, tá? Mas aqui é a mesma coisa, ó, 4 cúspides, tá? O primeiro molar, o segundo molar já tem um desgastezinho ali que é nítido, mas isso tudo pra gente ver a anatomia. Mesma coisa, ó, o primeiro pré, tá? Tem esse formato, a cúspide sempre um pouco mais para mesial, isso é muito importante. Quando a gente olha por vestibular, então a visão por vestibular, olha só nesse caso, né? As formas anatômicas e a cúspide distal do molar maior que a cúspide mesial, nesse caso aqui, tá? Então a gente começa a observar a mesma coisa. Olha a cúspide dessa paciente, é cúspide distal, né? Bem pronunciada, tá? E a posição dos premolares também. Então quando a gente olha por palatina, a gente começa a ver esses detalhes, né, da anatomia, e isso tudo é muito importante, essa observação, porque isso se repete, tá? Isso se repete. Isso aqui é tudo... Eu gosto de observar. Antes de fazer a anatomia propriamente dita, a gente observa como que está na natureza. E é mais ou menos assim que acontece. A gente observa a natureza e traz para o nosso concreto aqui, tá? Então, olha só a posição das cúspides do premolar. Tudo voltado mais para mesial. Tá vendo essa inclinação? Mais para mesial. Isso aqui é muito importante a gente seguir. A mesa oclusal, a face oclusal dos molares, ela é menor do que na margem gengival. Então eu vejo aqui a face oclusal sendo bem, eu consigo enxergar a vestibular e lingual por oclusal. Eu não posso fazer essa face oclusal maior do que a vestibular e a palatina, tá? Então a mesma coisa acontece com todos eles. Então eu vou passando linhas assim, ó, pra gente observar. Tá vendo como que acontece? Isso daqui é bem também a mesma coisa. Paralelo, olha só passando por palatina. E quando a gente vê os sulcos, olha, e aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui,
essa linha também da margem gengival, ó. É muito próxima do que passa nas cúspides. Isso é muito importante a hora que a gente está produzindo o dente, tá? E esses sulcos, olha só o sulco principal, sulcos secundários que estão aqui, dividindo as cúspides, né? Então eu tenho uma cúspide mesial, mesiopalatina muito grande e a cúspide distopalatina menor, tá? E as cúspides vestibulares, a cúspide mesiovestibular maior que a distovestibular, tá? Então quando a gente começa a observar todos esses sulcos é onde a gente vê a diferença. Olha que legal. Aqui eu marquei com grafite, como a gente faz depois, a hora que estiver trabalhando, só para poder observar bem as coisas que acontecem, todos os acidentes anatômicos que acontecem nos molares, tá? E nos pré-molares. Aqui é uma brincadeira que quando eu aprendi isso há muitos anos com o professor Paulo Cano, ele fala que a gente observa aí um coração dentro da oclusal do primeiro molar. Tá vendo aqui, ó? Porque aqui eu tenho a crista principal, a crista, vamos colocar assim, tem a crista marginal e a crista oclusal. Essa crista aqui, ou seja, é um excesso de esmalte que eu tenho nessa região, unindo a cúspide distopalatina, distovestibular com a mesiopalatina. Aqui eu tenho uma crista principal, tá? Então, olhando por vestibular, a gente nota todos os sulcos de desenvolvimento que a gente vai fazer depois. No final vai ter uma aula somente sobre texturização, tá? E quando eu vejo por oclusal de toda a arcada, então aqui a gente observa, numa vista oclusal, a gente vê uma regularidade de passando uma linha nas cúspides vestibulares e nas bordas incisais dos anteriores, ó. Então isso aqui também é muito importante para o momento que a gente vai confeccionar os dentes anteriores, para a gente seguir toda essa linha, ok? Então aqui olhando uma linha que passa aqui pelas cúspides palatinas, a gente vê também a mesma coisa acontecendo dos dois lados. Beleza, pessoal? Vamos fazer agora, vamos para a prática, hands-on, vamos colocar esse molar superior, o primeiro e o segundo pré, no modelinho, beleza? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, a gente vai fazer aqui a parte de hands-on mesmo, propriamente dita. Como vocês estão vendo, eu já acrescentei a cera aqui conforme fiz nos dentes posteriores, tá? Para a gente depois reconstruir esses dentes. Então já sabemos, por ter feito os dentes posteriores, como estão aqui, ó, tá? Como eles estão aqui, deixa eu colocar aqui, ó, os dentes posteriores já estão prontos. Então como que a gente faz? É a mesma coisa. Então eu vou lá, vou pegar, esse aqui, eu vou pegar com o grafite, ó, eu vou pegar com o grafite, aqui eu marquei com o grafite a linha imaginária que passa pelas cúspides, tanto vestibular como palatina, e marquei também as pontas de cúspides. Por quê? Para eu posicionar essas pontas de cúspides agora aqui desse lado. Então é a mesma coisa. Eu vou pegar agora, vou trabalhar aqui, a mesma coisa, olha, a face vestibular agora, se você olhar bem por oclusal, cadê? Deixa eu girar um pouquinho aqui, não, girei muito, olha lá, ó. Bem por oclusal, olha que interessante, isso aqui é muito importante. Vocês vão ver a ponta de cúspide, mas ela está mais próxima agora da margem gengival. Ela não está muito para dentro do dente como era nos dentes posteriores, tá? Então agora aqui eu vou fazer essa ponta de cúspide, ela é um pouco mais próximo à margem gengival, beleza? Então vamos lá. Eu vou marcar aqui, começar com um gotejador um pouco mais fino, para estar aqui, ó, um pouquinho para dentro agora, ó, não muito. Já conseguem ver a bolinha? Ó, aqui também, ó, a mesma coisa, um pouco para dentro da margem gengival, tá? Isso daqui são as cúspides vestibulares. Aqui, ó, aqui a gente vai, aqui eu vou fazer a cúspide distovestibular um pouco mais para dentro. Olha lá, ó. Ela não é tanto para vestibular, olha lá, ó, dá para ver que ela tem aquela inclinação. A cúspide distopalatina, ela é um pouquinho mais
para fora agora. Ela está mais próximo à margem gengival e está mais para palatina, está mais para distal também, tá? Olhando lá. E aqui a cúspide mesio-palatina, ela está mais para dentro, mais no centro aqui, ó. Tudo isso daqui é posicionamento de cúspide, tá? E as cúspides dos pré-molares, lembra que a gente falou, as pontas de cúspide dos pré-molares, ela é voltada mais para mesial. Aqui, ó, mais para mesial. Tá vendo? Então, posicionada, agora eu vou levantando elas. Vou dando altura para elas. Ó. Todas elas. Mesma coisa. Então, vamos fazendo aí. Ah, se estiver escorrendo, não estou conseguindo fazer a bolinha. Provavelmente o instrumental está muito quente. Se vocês estão fazendo com lamparina álcool, tá deixando muito tempo o instrumental na lamparina. Não pode. Por isso que eu falo que a temperatura ideal seria com gotejador elétrico. E só para vocês saberem, aqui nesse gotejador eu estou usando 105 graus, 110 graus, tá? É óbvio que se você está aí no Mato Grosso, essa temperatura você vai ter que regular, talvez um pouco menos, 100 graus, 99, tá? No meu caso aqui eu estou usando 105, porque eu estou aqui num estúdio e o ar-condicionado está ligado, então eu tenho que colocar mais temperatura para ela, tá? Beleza? Então, olha lá, vamos lá, vamos confeccionando as cúspides. Vamos levantar. Então, essa é a sequência sempre quando eu vou fazer dente. Não mudo nunca. Isso aqui é a ideia. Primeiro eu posiciono bem as cúspides, tá? Olha lá, ó, posicionando as cúspides e vou fazendo as bolinhas em cima. Tá? Aí. Vou dar uma reforçada na base dela aqui, porque eu já tinha cera, ó. Eu vou colocar um pouquinho na base, só para reforçar um pouquinho, para não romper essas coluninhas aqui, ó. Por isso que eu coloco cera antes. E no modelo de gesso é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aí venho levantando um pouco mais. Aí, só para ter uma ideia. Ó, todas as coluninhas lá, ó. Conseguem ver bem, ó, as colunas, todas elas montadas, ó. Tá? Na altura que eu preciso. Ah, mas se tiver muito alto, eu tiro. E se faltar um pouquinho, eu acrescento. Sem problema. Isso aqui não tem que estar totalmente engessado nisso, não, tá? Então agora eu venho com um gotejador um pouco mais espesso, tá? Só pra gente acrescentar agora o quê? Qual é a sequência? A mesma que a gente fez no inferior. Agora eu vou fazer o quê? As faces vestibulares. Opa, aqui, ó. Acrescentando. Tá? Mesma coisa, ó. Face vestibular. Agora eu vou, olha lá, ó, vou dando esse volume
nas faces vestibulares. Acrescentando. Dente volumoso acaba tendo que colocar bastante. Com o próprio gotejador a gente já vai dando um pouco de forma aqui também. Aí. Olha lá. Vou colocar mais. Principalmente mais no terço. Olha lá, vou emendar um pouquinho aqui agora para ajudar. Ó. Depois a gente tira o excesso. Com a sonda e com o próprio esculpidor. Se eu começo a acrescentar muito numa região, eu venho aqui, ó, tiro. Simples assim. Comecei a colocar muito ali. Aí vou aqui, ó, dou uma tiradinha para auxiliar na visualização do prélio.
Ó, pessoal, então olha aqui, ó. Eu fiz a vestibular, ó. Acrescentei toda a vestibular. Tá vendo? Ó, começa a anotar ali as faces vestibulares, ó, acompanhando o canino. Só que se você olha por oclusal, então a oclusal você vê que ainda está só na vestibular. Agora o que eu vou fazer? A mesma ideia, vou lá para as faces palatinas, tá? Então vamos lá, face palatina, vamos fazendo aí. Ó, então aqui, ó, tô fazendo a face palatina. Então se eu acrescento muito, eu venho aqui e tiro um pouquinho só para dar deixar um pouco mais inclinado. Não pode deixar muito excesso aqui, porque se você for observar lá o molar lá, o 16, quando você começa a observar o 16 aqui, a inclinação dela, ó, ela não é tão inclinada, ó, e aqui tá um pouco, nessa face palatina aqui, ela tá um pouco redondinha demais aqui no meio, então eu posso tirar também. Mas enfim, agora aqui eu tô dando excessos, ó lá, ó, tô fechando. Eu fechei vestibular, já estou fechando a palatina do molar. Agora eu vou para as palatinas dos pré-molares. Olha lá, ó. Vou fechar aqui, ó, palatina de pré-molar, certo? Então vou começar ali, palatina de pré-molar, né? Olha lá, ó. Vou acrescentar ali. Palatina de pré-molar. Aqui.
Só para a imagem de estudo, né? Só para vocês verem a... Deixa eu colocar aqui assim, isso, assim, mais clarinho. A inclinação, deixa eu colocar aqui, aí. A inclinação das cúspides palatinas do primeiro e segundo pré, olha lá, ó, voltado mais para mesial. Estão vendo lá? Beleza. Então agora eu vou aqui fechar mais as mesiais. Então acompanhem, vão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Essa sequência é uma sequência muito simples e uma sequência muito importante para vocês montarem os dentes aí na casa ou no consultório de vocês, tá? Vamos fechando lá, palatina. Vamos fechando agora mesial aqui, ó. Fechando o mesial. Tem que dar um pouco mais de volume aqui na palatina. Tá? Aqui também. Um pouco mais de altura e volume. Certo? Fechando o distal aqui. Olha lá, fechando o distal. Mesial e distal aqui do primeiro e segundo pré. Como eu já fiz da outra vez, a gente está dando forma na vestibular, na palatina, para depois a gente vir dando forma e esculpindo para poder melhorar obviamente, esse volume. Olha lá, ó. Então gravem bem essa imagem para a gente ver aqui, ó. Olha lá, ó. A hora que eu vejo lá pré-molar, molar, a hora que eu giro, eu vejo pré-molar, molar. E acrescentando por palatina também. Tá vendo lá? Beleza? Então eu posso já aproveitar e o mais importante aqui no molar. Então vejam lá, com o grafite, dá uma olhadinha com o grafite. O grafite aqui, eu vou fazer essa crista, ó, ponte de esmalte, ó. A ponte de esmalte, olha onde está a ponte de esmalte.
Vejam bem, ponte de esmalte, ó. Crista principal, ponte de esmalte. E depois eu vou pegar aqui exatamente a crista marginal e emendar aqui. Não dá pra praticamente ver um coração ali dentro? Aqui, ó, a forma de um coraçãozinho. Isso aqui é coisa do professor Paulo Cano, tá? Aí eu vejo a ponte de esmalte, tá? E depois eu tenho aqui uma aresta e a outra aresta ali. Só para poder reproduzir isso agora na cera. Olha lá. Vamos reproduzir essa ponte de esmalte. Então a ponte de esmalte sai da onde para onde? A ponte de esmalte sai aqui da cúspide, vamos colocar lá certinho, da cúspide mesiopalatina, ó, da cúspide mesiopalatina, ponte de esmalte. Cúspide mesiopalatina até cúspide disto vestibular. Aqui, ó. Essa é a ponte de esmalte. Então, cúspide sai da disto vestibular. Olha lá, cúspide disto vestibular até mesiopalatina. Isso aqui é só pra gente fazer o desenho aqui acontecer, ó. E depois a gente faz as outras vertentes, olha lá, ó, cúspide, ó, a ponte de esmalte lá dentro, lá, tá? Então eu pego um gotejador um pouquinho maior e vou preenchendo aqui dentro, só para dar um volume na vestibular. Não precisa encher tudo, porque às vezes fica até meio oquinho lá, não tem problema. Lá, ó, aqui, ó, a vertente na mesiovestibular, ó. Aqui. Aí. Preenchi, fazendo a vertentes, dando volume lá, ó, dando volume. Aqui, dando volume, Depois eu acrescento mais, tá? Nos pré-molares, mesma coisa. Aqui. Aí, dando volume. Então, praticamente fechei as oclusais, dando um volume melhor na ponte de esmalte, olha lá. Aqui, ó. Sempre um volume maior aqui na disto vestibular e acrescentando um grande ali na mesiopalatina. Aqui, ó. Tem um volume. A gente chama isso de ponte de esmalte. E aqui uma vertente. E aqui outra vertente. Mesma coisa aqui, deixando maior volume também na... Ah, foi muita cera. Bom, tira, não tem problema. Tem o esculpidor para isso. Tá? Tá aqui. Aqui também tem que colocar um pouquinho mais de volume nas vertentes. Ó. Aqui, ó. Opa. Um pouquinho mais de volume nas vertentes.
Então a hora que eu estou observando aqui, vejo que eu preciso mais volume na vestibular, eu venho aqui e acrescento. Então agora é hora de dar volume. Vocês viram que em nenhum momento eu toquei ainda no esculpidor. Então aqui eu tenho que acrescentar, então vou acrescentar. Se eu observo aqui, vejo que está precisando de mais cera, então eu venho aqui e coloco cera. Por quê? Agora é a hora de acrescentar. Depois eu vou ter o momento da escultura. Mais volume na vestibular. Beleza. Então eu estou dando volume. E a cúspide dessa paciente, ela tem um cúspide bem pronunciada. A distal. A distal ela é bem pronunciada, então vamos dar volume para ela. Beleza. E aqui a gente o olhar agora para ver se eu preciso dar mais volume ou não. Olha lá. Ó. É aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então agora o que eu já posso fazer? Eu já posso pegar o esculpidor e começar a trabalhar um pouco com o esculpidor, com o esculpidor propriamente dito e com o som da exploradora. Aqui. Então tá, aqui enchi de cera, tá? Como é o termo que a gente usa, enchemos de cera. Eu dei a forma anatômica, mais ou menos, do dente. Agora a gente vai partir para a escultura com esculpidores. O que nós vamos utilizar de esculpidor? A nossa espátulazinha que vem no kit e uma sonda exploradora. Beleza? Vamos lá? É na próxima!